Presidente, ontem estávamos presentes no festival Lula Livre. Fernando Haddad declarou, enquanto o seu estatuto jurídico, que você foi liberado, mas que você não era livre. Exatamente qual é esse estatuto e qual é, hoje em dia, a batalha? Olha, primeiro, nós estamos tentando, com habeas corpus na Suprema Corte, anular todo o processo e anular a decisão do juiz Moro, provando que ele foi um juiz totalmente parcial e um juiz totalmente comprometido com a minha condenação. O Moro não tomou uma decisão baseada nos autos do processo, ele tomou uma decisão eminentemente política. Então já está provado hoje, não apenas pela minha defesa, mas pelas divulgações da gravação do site Intercept, já está provado que a Polícia Federal mentiu no inquérito, está provado que o promotor mentiu na acusação e está provado que o Moro mentiu na sentença. Bem, então nós estamos pedindo a anulação disso. Eu estou livre porque houve uma decisão da Suprema Corte que me liberou, porque só pode uma pessoa ser presa depois do julgamento transitado em julgado pelas Cortes Supremas, o que não é o meu caso. Eles já tinham tomado uma decisão anterior de punição na segunda instância, que era para tentar, fazer o que eles fizeram, evitar que eu fosse candidato a presidente da República. Bem, eu tenho vários processos, Se você for imaginar a sequência de processos, tem vários processos, e esses processos é como se fosse, um monte de espada na minha cabeça, que a cada dia eles tentam soltar uma espada. Qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é que uma grande parcela da sociedade brasileira tem consciência do que está acontecendo no Brasil. Eu tenho consciência e disposição de provar que meus acusadores são mentirosos, de que eles prepararam uma farsa para tentar me tirar da disputa eleitoral e vão tentar continuando com muitas mentiras. Eu tenho desafiado eles, eu tenho desafiado o Moro para debate universidade, eu tenho desafiado o Delanhol para debate, ou seja, eu quero que eles digam, eu quero que eles mostrem para a sociedade alguma coisa, algum erro que eu cometi. Como eles não têm para mostrar, eles preferem se esconder, atrás da Rede Globo de televisão, que é 100% de elogios a ele e 100% de crítica a mim. E eu estou aguardando a decisão da Suprema Corte. Por isso é que o Haddad diz com conhecimento de causa, eu, embora esteja livre, eu estou solto, mas não estou livre, e ainda estou na dependência de outros processos. E eu já provei a minha inocência, só para você ter ideia, em todos os processos. Eu levei dezenas de testemunhas de defesa e a acusação não tem testemunha. Eles têm a delação de alguns mentirosos que venderam informações pela sua liberdade ou para ficar com uma parte do dinheiro roubado, E eu quero questionar isso, não na sociedade, mas na justiça também. Então eu tô muito tranquilo. Eu dizia quando eu estava preso, tentaram me convencer de que era prudente eu ir para minha casa, ficar em prisão domiciliar e colocar a tornozeleira. E eu disse que as pessoas estavam enganadas. Eu não estava querendo liberdade, eu estava querendo a minha inocência. Somente a minha inocência é o que eu desejo. Não quero o favor da justiça, não quero benevolência, eu quero a minha inocência. Ou eles provam que eu cometi um crime e me punam de verdade, ou eles já reconheçam que fizeram uma farsa jurídica para me prender, para me tirar do processo eleitoral, naquilo que nós chamamos de lawfare, ou seja, utilizar a justiça para tentar criminalizar as pessoas. E eu resolvi brincar. Por isso eu estou muito tranquilo e posso te dizer, com conhecimento de causa, que eles estão muito mais preocupados do que eu. Porque eles mentiram uma vez, vão tentar mentir a vida inteira
E eu disse a verdade uma vez e vou continuar dizendo a verdade todo dia, até provar que eles são mentirosos para a sociedade brasileira. Obrigada. Jair Bolsonaro já leva um ano no poder. A extrema-direita brasileira chamou a manifestações, o dia 15 de março, manifestações antiparlamentárias. Esses ataques contra o parlamento são uma nova manifestação de um processo que leva o Brasil até uma ditadura ou um sintoma de febrilidade do executivo brasileiro? Cate, muitas vezes alguns governantes, para justificar a sua incapacidade de governança, tentam jogar a culpa em cima de outros. Alguns jogam a culpa em cima dos sindicatos que fazem greve, outros jogam a culpa em cima da justiça, outros jogam a culpa em cima do parlamento. A única coisa que as pessoas não fazem é se autoculpar, é reconhecer a sua mediocridade na arte de governar. Ora, eu acho normal que um governo, sabe, que o partido do governo convoque um ato para defender o governo. Eu acho que é normal, da mesma forma que a oposição convoca um ato contra o governo. O que não é normal é um presidente da República, na função de presidente da República, insinuar, sabe, a convocação de um ato que tem como objetivo atacar o Congresso Nacional e atacar a Suprema Corte. Isso fere a Constituição, isso fere a relação entre os poderes e isso é um gesto de irresponsabilidade do presidente da República, que me parece que gostaria de governar sem o Congresso, sem a Suprema Corte e governar apenas com os milicianos que lhe dão sustentação. Eu acho que é uma situação grave, eu acho que tanto o Congresso Nacional quanto a sociedade brasileira tem que ficar atenta, porque não é normal um presidente da República tomar uma atitude dessa. Veja, o Congresso é uma instituição no Brasil que tem pouca credibilidade da sociedade. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar quais as instituições que têm mais credibilidade, você vai perceber que o Congresso Nacional tem baixíssima credibilidade. Por quê? Porque todo santo dia, no rádio, na televisão, nos jornais, você tem críticas ao Congresso. E quando você faz a crítica ao Congresso, você faz a crítica generalizada. Você não diz o deputado, a deputada, o partido, sabe? Então a sociedade ela não vê o Congresso como uma instituição de muita qualidade. Mas a verdade é que não há democracia se não tiver Congresso. Esse é o dado concreto. E porque o Congresso representa a sociedade no dia das eleições. Não adianta, Cátia, você achar que o Congresso francês não te representa. Você tem que lembrar que um belo dia você levantou de manhã e foi para a urna votar e você votou em alguém. E aquele alguém, quem sabe, está longe de ser a pessoa que você acreditava que ele fosse. Uhum. O que fazer? Esperar 4 anos para mudar outra vez. Não é isso? Então, o Congresso brasileiro hoje é o mais conservador desde que eu me conheço por gente. Uhum. Agora, ele foi eleito. Se não foi democraticamente, se teve problema, o PT recorreu e até hoje não foi julgado a eleição do Bolsonaro. Até hoje, os recursos do PT não foram julgados. Mas o dado concreto é que ele ganhou. Ele ganhou porque uma parcela da sociedade pensava daquele jeito no dia da eleição. Então, o que nós temos é que tomar cuidado para garantir que o Brasil não seja dele, o Brasil é do povo brasileiro, e esse cidadão não pode fazer o que ele bem entende, ele tem que fazer aquilo que é possível e que a Constituição exige que ele cumpra. Ele não pode tentar extrapolar. E esse ato é uma tentativa de desmoralizar 2 instituições importantes para a democracia, o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Eu posso ter muita discordância do Congresso,
Eu posso ter discordância, sabe, da Suprema Corte, mas eu tenho que levar em conta que essas constituições, bem ou mal, elas terminam sendo uma espécie de garantia do regime democrático. Já que estamos a falar da política do Jair Bolsonaro, antes dele ser eleito, já há muitos anos atrás, sempre teve declarações muito duras contra, digamos, os povos originários do Brasil, até sobre os descendentes dos escravos. Como você explica esse desencadenamento de ódio contra parte do povo brasileiro? Olha, eu acredito, Cátia, que nem o Bolsonaro imaginava ser eleito presidente da República. Nem ele imaginava, porque ele, durante 28 anos, foi deputado federal. Em 28 anos, parece que ele só apresentou 2 projetos. Ele, quando fazia pronunciamento, era para atacar ou mulheres, ou atacar índios, ou atacar negro, ou defender, sabe, que era preciso dar arma para o povo, porque ele acha que tudo resolve-se com arma na mão. Ele, na verdade, ao invés de ser presidente, ele poderia ter vindo ao velho oeste americano e se candidatar a um cargo de xerife, porque era o que ele pensava ser na vida. Ele acha que revólver na mão das pessoas e rifle resolve o problema da segurança, o problema da economia. E eu acho que ele não tinha noção de que ele ia ser eleito. Ele foi eleito porque, durante muito tempo, houve um processo de instigação do ódio, da descrença na política, da descrença nos partidos, e ele conseguiu, mesmo sendo deputado 28 anos e 4 anos vereadores, ele é talvez o deputado mais velho no Congresso Nacional, ele conseguiu passar para a ideia, a sociedade, que ele não era político. Ele conseguiu. Que não era do sistema. Criticando os políticos. Sabe, que ele não pertencia ao sistema, que ele era o inimigo do sistema. E também uma forte campanha da direita contra o PT e contra os avanços sociais do nosso governo. O resultado é que a democracia pariu o Bolsonaro. Essa é a verdade. A democracia pariu o Bolsonaro. E agora a sociedade brasileira, sabe, tem um filho indigesto, sabe, que ela precisa cuidar. Eu penso que é preciso ter muito cuidado. A sociedade tem que ter muita responsabilidade. O Brasil vive um processo de mentiras muito grande. O presidente não fala com a imprensa, tudo ele resolve com fake news, tudo ele resolve no Twitter, tudo ele resolve nas suas mensagens feitas de madrugada, sem saber porquê. Sabe? É impressionante, é impressionante. Eu vejo ele e o Trump governar, eu não acredito que seja possível você consolidar, sabe, um governo, sabe, do jeito que eles governam. Ou seja, eu levanto de manhã, falo o que eu bem entender no Twitter, a imprensa corre atrás e divulga as bobagens que eu falo todo santo dia. Ou seja, ofende a imprensa todo dia, ofende jornalista todo dia e vai naturalizando essas coisas absurdas. Ele vai naturalizando. É bonito ele ofender jornalista, é bonito ele falar palavrão, é bonito ele não gostar de democracia, é bonito ele falar que não gosta do Congresso, é bonito o filho dele falar que um soldado fecha a Suprema Corte. Sabe, assim, ele vai naturalizando, e as pessoas que antes achavam absurdo vão achando que é normal, é assim mesmo. E não é assim. Uma banalização. Banalização. Você disse a palavra correta. Ele está banalizando a arte de governar um país. É isso.
também o Jair Bolsonaro leva não sei se é um programa, mas políticas neoliberais muito duras, autoritárias. Há sectores que levam essa oposição a esses projetos, mas de modo geral a sociedade brasileira não reage à altura dos ataques contra as instituições, como o Congresso, as liberdades e o direito. Porque há uma espécie de apatia? Olha, no Brasil nós costumamos dizer que o primeiro ano de governo é o ano em que a sociedade tolera tudo. Ou seja, a pessoa ganhou as eleições, a pessoa não é obrigada a acertar, a pessoa ainda não sabe sequer, sabe como é que funciona a máquina governamental. Então a sociedade ela tem paciência, sabe, no primeiro ano de mandato. A sociedade, até para você fazer oposição, às vezes as pessoas falam, poxa, mas o cara só está aí há 6 meses, o cara só está aí há 8 meses, vocês já estão cobrando dele, sabe? É verdade, a sociedade é muito paciente. Eu tomei posse em 2002, e em janeiro de 2003, a sociedade, o ano de 2003, ela não cobrava nada de mim. Ela sabia que eu estava começando a governar o país. Agora, a partir desse ano, a sociedade já começa a se manifestar mais e começa a cobrar resultados. O que está acontecendo? O Bolsonaro ele não consegue dar respostas na área econômica. A economia não cresce, não aumenta o emprego, não aumenta o salário, não aumenta a renda, não aumenta as exportações. Ou seja, ele começa a perceber, sabe, que aquilo que ele prometia não vai acontecer. Ele prometia um PIB de 2,5%, me parece que o PIB não vai passar de 1,2% esse ano. Ou seja, então, ao não entregar os compromissos econômicos, eu fiquei sabendo que essa semana o ministro da Fazenda chorou, fez uma reunião com os líderes que estão convocando o protesto, e ele chorou e pediu que ele precisa de mais 15 semanas para que o Brasil possa dar certo. Ou seja, na verdade, eu acho que é o prazo que ele quer para vender a Petrobras. É o caso que ele quer para se desfazer do Banco do Brasil, do BNDES. O que o Bolsonaro está fazendo? Ao não conseguir entregar um crescimento econômico prometido, que o sistema financeiro queria, que a grande mídia brasileira queria, o que ele está fazendo? Ele está desviando a cabeça das pessoas para as loucuras dele. Então ele fala em fechar o Congresso, ele fala em protestar contra o Congresso, ele fala, sabe, que jornalista não presta, e a sociedade vai deixando de ficar discutindo a economia para ficar discutindo as bobagens do Bolsonaro. É uma maneira de... É uma maneira de evitar. É uma maneira de evitar discutir o principal. É uma maneira de fugir do assunto. E ele é especialista nisso. Toda vez que tem um assunto sério na economia, ele fala uma bobagem que é para as pessoas não discutirem aquele assunto sério. Por exemplo, ele não discute o caso Marielle. Ele não discute. Sabe, ele sempre evita, toda vez que fala, sabe, dos milicianos, ele tenta evitar. Ele sabe que ele era amigo dos milicianos, ele sabe que ele morava junto dos milicianos, sabe, mas ele finge que não é com ele. Finge. E assim ele vai levando, já está 1 ano, sabe, eu não sei por quanto tempo ele pretende continuar governando mentindo. Não sei quanto tempo ele vai continuar governando, sabe, desviando a cabeça da imprensa, a cabeça da sociedade brasileira para as coisas sérias. Você não viu desse governo até agora a palavra crescimento econômico, você não ouviu até agora a palavra desenvolvimento, você não viu até agora a palavra aumento de renda para as pessoas, você não vê nada que diga respeito aos benefícios das pessoas, sabe? Não há melhora na saúde, não há melhora na educação, há desmonte de tudo aquilo que foi feito de política social pelos governos do PT, e assim ele vai levando o Brasil. É lamentável, de vez em quando a gente fica imaginando que a sociedade deveria reagir mais rapidamente,
mas também a gente compreende que leva um tempo para a sociedade acordar e para a sociedade fazer os protestos que a gente acha que ela tem que fazer. Você disse que o Jair Bolsonaro pretende fazer diversão para não falar dos temas centrais da economia, mas ao mesmo tempo ele está levando a cabo grandes reformas econômicas que mudam a vida dos brasileiros, é do que você e a Dilma fizeram no governo. Quais são as consequências das reformas da segurança social, da liberdade econômica, da jubilação? Não é jubilação quando já acabou de trabalhar, estou a mirar a tradutora, la retraite, la réforme des retraites. Quando vence a validade. La réforme des retraites, en fait. A reforma das aposentadorias. Ele sigue avançando um projeto que tem consequências sociais e econômicas muito graves para a população brasileira. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Eles tinham uma proposta de reforma tributária que tinha como peça principal da reforma a capitalização. Mais ou menos no modelo chileno, porque o ministro da Fazenda do Brasil, sabe, era um jovem economista que ajudou os economistas do Pinochet, eles são chamados de Chicago Boys, tá? Que ajudou o Pinochet a fazer a reforma na Previdência chilena, que é um desastre. Tá? Eles não conseguiram aprovar a capitalização no Brasil. Continuou o sistema solidário. A capitalização não passou. Então, não foi uma reforma como ele queria. O Congresso Nacional se surgiu e evitou alguns males, sabe, na reforma da Previdência. De qualquer forma, veja, se você mora num país e de vez em quando você tem que discutir a reforma na Previdência para adaptá-la às novas realidades da longevidade da vida, tudo bem. Olha, mas como não é de interesse do governo, é de interesse da sociedade, é uma boa política que você ouça a sociedade, que você converse com a sociedade. Sabe, eu estou vendo pela imprensa que o Macron, aqui na França, vai tentar utilizar um artigo chamado 49,3%. Já utilizou para não ter votação, para ser aprovado automaticamente. Ou seja, esse cidadão, ele apenas foi eleito presidente, ele não é o dono do país. Então era preciso que se levasse em conta o respeito às instituições democráticas, né? Porque a extrema-direita ela está utilizando formas antidemocráticas em vários países do mundo. E o Bolsonaro tenta utilizar no Brasil. Ele tenta governar por decreto, ele tenta governar, sabe, com mentiras. Isso não é possível. Não é possível. A reforma trabalhista, embora não tenha sido feita por ele, foi feita pelo Temer, é o desmonte que está acontecendo em todo o mundo. Já houve reformas em 165 países do mundo e em todas elas os trabalhadores saíram perdendo. Em todas elas. Ou seja, na verdade o que está em andamento é a tentativa de acabar com o estado de bem-estar social que surgiu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o estado de bem-estar social que deu garantia a países como a França, que deu garantia e tranquilidade a países como a Alemanha, ou seja, está sendo questionado. Né? Porque é o trabalhador que é culpado pela crise do Estado, é o trabalhador que é culpado, sabe, pela crise da saúde, é o trabalhador que é culpado pela crise fiscal. No caso do Brasil e da América Latina, nós nem conquistamos o estado de bem-estar social que vocês já conquistaram. E já perdemos o direito de conquistar. Então, o que nós, enquanto oposição, enquanto dirigentes sindicais, temos que dizer? Nós temos que voltar a fazer o discurso, sabe, de que ou a gente luta, ou a gente briga, ou a gente vai ser tratado como se fosse escória da humanidade. A gente vai ser tratado como no Brasil se tratou durante os 350 anos os escravos. Ou seja, seres humanos sem direito, seres humanos sem liberdade, seres humanos que têm dono. É isso que eles querem. Ou seja, na medida que você acaba com o emprego formal
e você cria como grande empregador do mundo, sabe, empresas de aplicativos como Uber, como iFood, ou seja, você está precarizando o mundo do trabalho, você está precarizando a questão salarial, você está tirando toda e qualquer estabilidade que a sociedade e a humanidade precisa para viver em paz. É muito saudável que você acorde todo dia sabendo que você tem seu emprego, sabendo que você tem seu salário, sabendo que a sua família está protegida por um programa de saúde que vai lhe garantir o mínimo necessário. É muito importante que a sociedade seja assim, porque isso dá paz, dá tranquilidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que estão tirando tudo isso de nós, tudo isso, para nos tornar cidadãos submissos como éramos no tempo do começo da industrialização. Hoje as pessoas trabalham 12 horas por dia, 14 horas por dia, e trabalham sem saber. Às vezes a pessoa está em casa, está no banheiro e está trabalhando no celular sem saber que está trabalhando. Está prestando serviço, ou seja, de graça. Então é preciso, eu tenho utilizado muito o termo, é preciso voltar a humanizar a humanidade. Ou seja, a humanidade tem que voltar a ser mais humana, a ter mais sensibilidade, a ter mais solidariedade, a ter um pouco mais de sentimento, sabe, de repartição das coisas materiais que nós somos capazes de produzir. Eu, às vezes, fico com medo das pessoas me chamarem de romântico, sei lá, de dinossauro, porque eu vejo as pessoas escravas de celulares. Escravas, na verdade é escravas. As pessoas não desligam o celular, sabe, da meia-noite de um dia, sabe, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai almoçar com o celular, acorda com o celular, vai jantar com o celular, namora com o celular, toma café com o celular, vai no banheiro com o celular, sabe, faz sexo com o celular, só pode ser. Eu não sei como é que as pessoas sobrevivem. Sabe, a cabeça precisa ter tempo para pensar, ter tempo para descansar. Eu não preciso saber de mais informação do que a minha cabeça pode processar. Eu preciso saber do principal, das coisas boas. Sabe, então, eu fico olhando o que vai acontecer, eu estou vendo assim, parece que nós estamos virando algoritmos. Agora, eles, através do celular, sabe, estão manipulando eleições no mundo inteiro. Estão manipulando eleições no mundo inteiro. O Trump é resultado de manipulação. O Bolsonaro é resultado de manipulação. Na Turquia é resultado de manipulação. Na Hungria, sabe? Savini na Itália é resultado de manipulação. Aonde é que a gente vai parar? Aonde é que nós vamos parar se eu não penso mais, se eu não tenho mais sentimentos, se eu não tenho mais gosto, se eu não tenho mais vontade? Tudo é me mandado por zap, é me mandado por e-mail, é me mandado por... Sabe, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque a coisa mais nobre no ser humano era o sentimento, era a solidariedade. Sabe, a coisa mais fantástica era você sentar em torno de uma mesa e trocar ideias, divergir. Hoje não, hoje você não diverge, hoje você briga. E briga por zap. A quantidade de famílias que não se conversa mais, pai que não conversa com filho que não conversa com pai, mãe que não fala com filha que não fala com... Sabe, é um negócio absurdo. Por divergências políticas. Sabe, isso o que é? Isso é o ódio que foi disseminado, sabe, por uma coisa que foi criada para fazer o bem para a humanidade. Está sendo utilizada ao reverso, que é a estimulação do ódio, da mentira. Você não tem noção, no Brasil, o que fizeram contra o Fernando Haddad na campanha de 2018. Você não tem noção. Sabe? Até quando a humanidade vai permitir que isso continue acontecendo? Eu te confesso que me preocupa. Me preocupa saber o seguinte: qual será o futuro do meu filho, do meu neto? Qual será o futuro? Que humanidade eles vão ter? Sabe, como é que vai ser o funcionamento das comunidades? Porque a sociedade, ela nasceu para viver em comunidade. Sabe,
sabe, no mesmo prédio as pessoas serem amigas, as pessoas se ajudarem, sabe, no mesmo bairro as pessoas se... Hoje não. Hoje, quanto mais sozinho você tiver, melhor. Ou seja, você pede tudo pelo celular, você paga tudo pelo celular, você pega táxi pelo celular, você faz tudo. Quando você vê alguém na tua frente, aquele alguém virou teu inimigo. Ou seja, sabe, você vai no restaurante, as pessoas estão lá, 4 pessoas na mesa, 2 casais, cada um com o celular, olhando, falando com a China, falando com o mundo, e não fala, oi meu amor, eu te amo, eu gosto de você. Sabe, acabou. Então é esse mundo que nós vamos criar, sabe, com a disseminação do ódio. Por isso é que eu estou na campanha, sabe, da desigualdade. Porque, isso é uma pergunta que queremos fazer. É porque, sabe o que acontece? Eu acho que somente a paz, a harmonia, sabe? Quando eu falo humanismo, é você levantar de manhã e falar bom dia para o teu vizinho. Perguntar como é que está teu filho, está bem? Tua filha está bem? Sabe? É você ligar para os seus parentes e perguntar tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Chegar no emprego, ver uma pessoa do teu lado e perguntar se está bem, algum problema? Não! A gente não quer mais saber do problema de ninguém. A gente quer saber, sabe, só da nossa atividade individual. Então, eu acho que a simulação da violência, da guerra, do ódio... Outro dia eu vi uma pesquisa que, há um tempo atrás, você perguntava se um republicano aceitava que sua filha casasse com um filho de democrata. Você tinha 80% que aceitava. Hoje, só 4% aceita. Ou seja, então você não consegue mais juntar 2 torcidas no estádio de futebol. Você não consegue mais juntar adversários no mesmo restaurante. O ódio está dissimulado. Né? As provocações estão dissimuladas. Eu vi uma matéria um dia desse que o Trump, na campanha dele, ele dava orientação para as pessoas que iam nos comícios dele. Se alguém falar mal de mim, vocês podem bater, que eu contrato advogado para defender vocês. Ou seja, onde é que a gente vai parar? Sabe? Então, aí eu então resolvi, primeiro, a questão da paz, da solidariedade e do humanismo é uma coisa muito sagrada para mim. Eu fui criado assim. E a questão da desigualdade. Ou seja... Isso é uma pergunta que queremos fazer depois, presidente. Pode fazer. Você dizia que se está a destruir os direitos dos trabalhadores, o estado de bem-estar, que no Brasil apenas se conseguiu construir esse estado de bem-estar. O balanço, não sei se é assim, quer dizer, as políticas que você levou a cabo no Brasil, também a presidente Dilma permitiu muita inclusão social, mas ao mesmo tempo não poder tocar o modelo de desenvolvimento do Brasil. Quais são exatamente os obstáculos que não permitiram avançar para um estado de bem-estar, para outro modelo de desenvolvimento no Brasil? Então vamos apenas ver o seguinte, olha, no Brasil, no tempo que o PT governou o Brasil, nós conseguimos fazer a mais importante política de inclusão social que o Brasil já teve. Né? No Brasil, nós conseguimos transformar a Petrobras na 7ª empresa de petróleo do mundo e fizemos a mais importante descoberta de petróleo do século XXI, que foi a descoberta do pré-sal. No Brasil, quando eu cheguei no governo, você tinha menos de 3.000 trabalhadores na indústria naval. Nós recuperamos a indústria naval e quando eu deixei o governo, você já tinha mais de 80.000 trabalhadores trabalhando na indústria naval. Quando eu cheguei no governo, o Brasil exportava 100 bilhões de dólares. O Brasil passou a exportar quase 500 bilhões de dólares. Ou seja, eu estou falando apenas das coisas maiores porque a política de inclusão social foi uma coisa
que jamais alguém imaginou que fosse possível fazer em tão pouco espaço de tempo. E, obviamente, que você vai construindo um novo modelo de desenvolvimento. Para você ter ideia, quando eu cheguei no governo, o Brasil vendia 1.700.000 carros por ano. Quando eu deixei o governo, a gente vendia 3.800.000 carros por ano. Né? Só para você ter ideia. A quantidade de gente que passou a ter acesso à geladeira, fogão, a máquina de lavar roupa, sabe? Foi uma quantidade enorme. Levamos energia elétrica para 16 milhões de pessoas na área rural que não tinha energia elétrica, pessoas que viviam na base do candeeiro estudando. Estão desmontando tudo. Estão desmontando tudo. O Brasil precisa discutir, e essa era a minha tese, ou seja, que tipo de desenvolvimento que o Brasil precisa e que tipo de indústria que o Brasil precisa. O Brasil precisa saber o seguinte: qual o nicho de indústria que nós precisamos colocar em prática no Brasil. O Brasil tem 30 e poucas fábricas de carro. Sabe? É impressionante, ou seja, tem mais fábrica de carro do que carro. Sabe? Então, o Brasil tem alguns setores que o Brasil é muito competitivo. O Brasil é o primeiro país em muitas coisas. Nós acabamos de vender a nossa empresa de aviação, que era a terceira do mundo. Era mais importante que a Bombardier canadense. E nós vendemos para a Boeing. Então, o Brasil, diferentemente do nosso governo, esse governo está tentando destruir tudo que significa base de desenvolvimento para o Brasil. Se você não investe em ciência e tecnologia, se você não investe em educação, a chance de você criar, sabe, modelos de desenvolvimento inovadores é raro. É raro, não tem modelo de desenvolvimento no mundo que não seja resultado do grande investimento em educação. Não tem. Ou seja, nenhum país que não investiu na educação se desenvolveu. E é por isso que nós conseguimos, em 13 anos, colocar 4 milhões de jovens na universidade. Jovens da periferia, meninos e meninas negros, índios, ou seja, pessoas que jamais sonharam chegar à universidade, chegaram. E isso incomodou a elite brasileira. Então, eu acho que o Brasil vai ter que se encontrar consigo mesmo para que o Brasil possa ter um modelo de desenvolvimento que leve em conta o mercado interno. Ou seja, o Brasil é muito grande, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, o Brasil tem um mercado interno extraordinário e o Brasil pode ter muita indústria produzindo por seu mercado interno. O Brasil, na medida que vai evoluindo tecnologicamente, o Brasil pode virar mais competitivo, porque você tem que levar em conta a qualidade e produtividade, você tem que levar em conta o custo do que você produz para você entrar no mercado externo, sabe? Mas o Brasil tem todas as condições para fazer. Nós provamos isso. Nós provamos que é possível. Agora é preciso que você pense no Brasil, coisa que não está sendo pensada agora por esse governo. Justamente, qual poderia ser o projeto que poderia ajudar a mobilizar a sociedade brasileira? Qual projeto para encaminhar de novo no desenvolvimento? Olha, o PT apresentou recentemente um programa de emergência, que é um programa para gerar empregos, ou seja, com a ideia de que o Estado tem que fazer investimento para que ele possa incentivar a iniciativa privada a fazer investimento para que a gente possa poder fazer obras de infraestrutura que estão paralisadas. Isso o PT apresentou agora. E o PT também está apresentando uma proposta nova de política tributária que leva em conta a necessidade de fazer os mais ricos pagarem mais impostos, porque no Brasil quem paga mais imposto é a parte mais pobre da população. Então você tem que taxar
sabe, as grandes fortunas, você tem que fazer um imposto sobre herança, sabe, e mudar a tabela de imposto de renda para que os mais pobres não paguem. Inclusive você inventar, sabe, determinadas pessoas até 5 salários mínimos de pagar imposto de renda, levando em conta que salário não é renda, sabe? Então, tudo isso está em andamento e o PT está se preparando. Nós vamos ter agora eleições municipais, até outubro vamos ter eleições de quase 6 mil municípios e o PT vai continuar disputando as eleições, vai continuar defendendo o seu programa e nós esperamos mobilizar muita gente junto com os outros partidos de oposição, junto com o movimento sindical, para que a gente possa garantir a democratização do Brasil. Queria saber, presidente, o seu análise sobre a situação no continente latino-americano. Houve o golpe parlamentar contra a Dilma, a vossa persecução jurídica. Houve o golpe também, uma forma de golpe na Bolívia recentemente contra o Evo Morales. Muitas vezes disse-se que está por detrás os Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam logisticamente ou pensam esses golpes de Estados. Segundo você, qual é a estratégia atual de Washington? Você pensa que a maneira de atuar dos Estados Unidos tem que ver com o que se construiu no continente nos últimos anos? Estou pensando nos BRICS, estou pensando na CELAC, estou pensando na Unasur. Isso tem que ver com isso? Olha, eu não vou falar do futuro, eu vou falar do passado. Não há nenhum precedente histórico de que em algum momento os Estados Unidos tenha feito qualquer movimento para ajudar a América Latina a se desenvolver. Sempre que houve uma atitude americana para a América Latina, foi no sentido de intervir, para evitar que a gente fosse maior, que a gente crescesse muito. A única tentativa, a última que eu me lembro, foi a Aliança para o Progresso, ainda no tempo do presidente Kennedy, que não deu em absolutamente nada. Os americanos, na minha opinião, eles têm um problema hoje. Qual é o problema? A China, nos próximos anos, passará a economia americana e passará a ser a maior economia do mundo. A China está fazendo investimentos muito fortes na África e na América Latina. Ora, eu acho que os americanos resolveram tomar uma atitude de proteção contra possíveis invasões comerciais da China. E resolveu tomar a atitude que a América Latina é deles e que, portanto, eles não vão permitir que os chineses continuem, sabe, tendo influência na América Latina. Aconteceu, sabe, o que aconteceu no Equador, aconteceu a perseguição a Cristina Kirchner, graças a Deus o Fernando foi eleito agora, aconteceu o que aconteceu com o Evo Morales, aconteceu no Peru, ou seja, houve uma tentativa, tá, de interferência americana através do seu Departamento de Justiça em vários processos na América Latina e, sobretudo, no meu já está provado, inclusive de procuradores americanos festejando a minha prisão. Bem, então, os americanos resolveram tomar a decisão de que na América Latina não tem protagonismo de nenhum país. O Brasil não tem que ser protagonista, o Brasil tem que ficar quietinho e os Estados Unidos vai dizer o que o Brasil tem que fazer. É isso que está acontecendo. E o Brasil nunca foi tão subordinado como ele está sendo agora. Estão fazendo agora um acordo militar. E esse acordo militar é para mais interferência americana, sabe, no Brasil. Possivelmente para começar a lançar foguetes agora na base de Alcântara. E isso é muito prejudicial ao Brasil.
Então, quando é que a gente vai começar a se desenvolver? Quando a gente tiver vergonha na cara e a gente defender a soberania nacional. Defender a soberania nacional é defender as nossas fronteiras, a nossa educação, a nossa ciência, a nossa Amazônia, a nossa água doce, sabe? É defender um modelo próprio de crescimento econômico, é defender um modelo próprio de relações internacionais, é não estar subordinado a ninguém, mas ser aliado de todos. O Brasil não quer ter hegemonia, o Brasil precisa ter parceria com o restante do mundo. É esse modelo que nós tentamos implantar. Era isso que eram os BRICS, era isso que foi a Unasul, era isso que era a CELAC, era isso que era o IBAS, uma união entre Brasil, Índia e África do Sul. Tudo isso está sendo desmontado porque o Bolsonaro acha que o Brasil tem que depender só dos Estados Unidos. É triste, mas é a mais pura verdade. Uma última pergunta, presidente. Tá bom, Nicole? Está a mirar a Nicole, está a mirar os horários. Você insiste muito, desde que chegou aqui em Paris, de comprometer-se no combate contra as desigualdades. Queríamos saber qual vai ser o seu rol político, até na perspectiva de 2022? Não, eu não estou na perspectiva de 2022, Cátia. 2022 vai acontecer. Eu estou na perspectiva de tentar criar, sabe, na humanidade, a indignação pela desigualdade. A desigualdade não é apenas econômica. A desigualdade de gênero. Ou seja, nós temos que garantir, sabe, que o tratamento entre mulher e homem seja igual, que o salário seja igual, que os cargos de participação política sejam igual. Nós temos que garantir que o negro seja tratado em igualdade de condições, que não haja racismo, que não haja preconceito. A igualdade, sabe, para cuidar da nossa juventude. O filho de um pobre tem que ter o direito de cursar a universidade. Você não pode no berço já detectar que um vai ser doutor e o outro vai ser um favelado. Não, todos poderão ser doutor. E isso também leva à necessidade da igualdade na renda. Ou seja, é tentar humanizar as pessoas para compreender o seguinte: eu durmo tranquilo na minha casa, sabendo que meus filhos e que meus netos estão tomando café, almoçando e jantando, sabe? E eu sabendo que tem milhões de crianças no mundo que não conseguem tomar um copo de leite. Que espécie de ser humano que eu sou? Ou seja, que mundo é esse que o dono da Amazon, o dono da Microsoft, ou seja, essas pessoas bilionárias que têm 100, 150, 140 bilhões de dólares acumulados na sua conta pessoal e ficam vendendo a ideia que são humanistas porque criaram uma fundação para ajudar meia dúzia de pessoas na África. Na verdade, que mundo é esse que permite que uma pessoa tenha 140 bilhões de dólares na sua conta pessoal e a maioria não ganhe sequer 2 dólares por dia? Então eu quero tentar tornar os seres humanos um pouco mais sentimentais. Eu sinceramente, se eu pudesse falar com o coração das pessoas, eu falaria com o coração das pessoas. Eu sei o que é fazer as pessoas comerem. Eu acho que a coisa mais barata, a coisa que custa menos num governo é cuidar dos pobres. O que custa muito é cuidar dos ricos. Ricos são caros e ingratos. Sabe, as pessoas mais pobres são mais leais, mais agradecidas, sabe? Ela sabe o benefício que ela recebeu. Sabe, você empresta 10 reais para um pobre, ele te agradece. Você empresta 1 bilhão para um rico, ele sai falando mal de você na esquina, porque ele queria 2. Então, eu não sei, eu pelo menos vou tentar. Por isso eu visitei o Piketty, sabe, que tem produzido coisas extraordinárias sobre a questão da igualdade. Eu vou tentar criar um grupo de pessoas especialistas em mulheres, em negros, em índios, para discutir com os companheiros franceses, sabe, de forma acadêmica. Vou tentar criar essa relação com outros países, porque a vida tem que ter sentido.
A vida tem que ter sentido. Eu posso estar aposentada da minha atividade específica, mas eu não posso me aposentar do meu compromisso como ser humano, que tenho que estar sempre tentando ajudar que os outros tenham oportunidade. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas é o que eu posso fazer. Não é pequena E coisa. tenho vontade de fazer. Não sei se vamos ter sucesso, mas eu vi o entusiasmo do Papa Francisco, sabe, nessa questão da desigualdade, sabe, nesse encontro de jovens que vão discutir economia na cidade de Assis. Então fiquei entusiasmado. Então, sabe, eu aos 74 anos poderia estar procurando um lugar para descansar, e eu estou procurando um lugar para lutar. Eu estou procurando uma razão de viver, sabe, lutando. Porque é a única luta que a gente não perde, é a que a gente luta de verdade. Sabe? Então é isso que eu vou fazer, Cátia. Obrigada, presidente. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você, querida.